Olá, eu sou o professor Thiago Pérez e ao longo desta unidade vamos falar sobre as desigualdades regionais no processo de desenvolvimento, processo de crescimento econômico. Nós podemos dizer que quando nós falamos de economia, quando nós falamos de economia regional, quando nós falamos de Estado e mais especificamente quando nós buscamos traçar unidades comparativas, como por exemplo, qual é o desempenho econômico do estado A, qual é a inflação que se espera, o quanto alto está o índice de desenvolvimento humano, dentre outras questões. Nós vamos notar que, em maior ou menor medida, existem discrepâncias, ou seja, dito de outra forma, os estados, os territórios, eles não são homogêneos, ou seja, eles vão esboçar do ponto de vista econômico resultados totalmente diferentes, resultados antagônicos, né? O que leva a nós nos perguntarmos, né, por qual razão alguns estados vão ter níveis de desigualdade muito altos, enquanto outros estados vão ter níveis de desigualdade baixos, né? E quando nós falamos de desigualdade, e mais especificamente de desigualdade econômica, nós estamos falando não necessariamente de pobreza, mas sobre a forma como o dinheiro, os recursos, o capital, seja ele de consumo ou de produção, vai se distribuir em uma sociedade. Então, por exemplo, o Brasil é uma das 10 maiores economias do planeta, né? Um país que indubitavelmente é bastante rico, dispõe de muitos recursos, porém a distribuição de renda ela é muito aquém. Dito de outra forma, existe um movimento de concentração muito forte. Tanto o capital de consumo, capital de investimento, capital de produção, ele tende a se afunilar, ele tende a se pôr na mão de poucos, né? Ou seja, enquanto poucos dispõem de muito, muitos vão dispor, nesse caso, de pouco. Isso, em sentido estricto, é a desigualdade. E por que nós devemos nos preocupar com a desigualdade em sentido estricto e não apenas com a pobreza em sentido lato, né? Pelos efeitos aqui involucrados. A desigualdade para o tecido social, em larga medida, ela se mostra mais perniciosa do que a própria pobreza. No que tange, por exemplo, à violência, a correlação entre desigualdade e violência, ela vai ser muito mais forte, ela vai ser muito mais inteligível do que a possível relação entre pobreza e violência, né? Claro que foge desse escopo nós falarmos todas essas externalidades, todos os efeitos deletérios que vão se reverberar por conta da desigualdade. A violência, ela vai ser apenas ela virou um exemplo nessa questão porque ela é a externalidade mais inteligível, a mais fulgural e talvez a mais perniciosa para os interesses humanos. Mas existem muitas outras externalidades a isso envolvido, como por exemplo a própria credibilidade das instituições. Quanto maior a desigualdade, mais as instituições da democracia em sentido estricto, elas passam a ser desprovidas de credibilidade. Então, quando nós falamos de desigualdade dentro do âmbito da economia regional e urbana, há de se denotar a questão da terra em sentido direto, e a terra ela vai ser um tipo de recurso escasso, o que leva em muitos casos os governos a terem de tomar atitudes frente à distribuição de territórios. Nesse sentido, as opções são por muitas vezes limitadas, né? Então o que se põe aqui é que a terra ela é um recurso escasso. Então, nesse caso, se ela é uma fonte de riqueza, se ela é um meio para efetivar as vontades, né? Utilizando a terminologia utilitarista da filosofia inglesa de John Locke, né? Como garantir que ela esteja disponível para todos? Nem sempre isso é possível. As pressões demográficas muitas vezes
levam as terras a serem insuficientes, enfim, e nem sempre as medidas que os governos tomam vão reverberar de forma positiva em relação à sociedade. A alternativa em relação a essa questão da terra, cujo o Estado pode atuar de forma mais concisa e que acabou ganhando corpo na maior parte dos países industrializados nos últimos 50 anos, é a reforma agrária, né? E afinal, no que consiste a reforma agrária? É um tipo de mudança quanto aos padrões normativos em relação ao controle da terra, né? E o objetivo aqui, nesse caso, é amenizar a desigualdade, oferecendo recursos para que os indivíduos possam produzir a terra. Um exemplo desse tipo de política, pensando em política política educacional não, política voltada à moradia. Em centros urbanos nós podemos denotar o caso inglês. A Inglaterra dispõe, as cidades inglesas dispõem, como por exemplo Londres, de prédios bastante antigos, muitos desses abandonados por conta de custos tributários elevados, dentre outros fatores. Houve um movimento constante de tombamento, reforma dos prédios e posterior distribuição dessas unidades para outros moradores, enfim, o que de alguma forma passa a resolver tanto o problema do prédio abandonado, que gera um passivo, que gera uma externalidade ambiental, inclusive relacionada à segurança pública, como também o problema da moradia, né? No Brasil, aonde a pauta da reforma agrária ela ocupa o espaço dos partidos políticos e dos discursos, ela, em sentido estrito, diz respeito à distribuição de terras, né? E existem vários movimentos, movimentos populares, movimentos sociais que vão nesse ponto, né? Uma outra forma de tentar viabilizar recursos escassos para toda uma população é o controle de natalidade, né? Essa foi uma prática efetuada, inclusive na China, pela política do filho único, vigente até 2015. Então, na China, como funcionou durante muito tempo? Cada família, cada casal poderia ter apenas um único filho. A partir do momento que a família tinha 2 ou mais filhos, passava a ter uma série de sanções, passava de deixar de usufruir de uma série de benefícios e essa política veio se mostrar falha, tanto no que diz respeito ao controle da natalidade em sentido estrito, como também gerou uma série de externalidades negativas, como, por exemplo, o estigma negativo em relação a famílias que tinham mais de um filho, dentre outros, né? Então, de toda forma, a localização guarda uma relação direta com a mão de obra e também com o fator custo de mão de obra, ou seja, o que parte leva uma indústria como a Nike, dentre outras, de grande porte, a migrarem sua base produtiva para outros países, é principalmente o acesso à mão de obra e, mais especificamente, não só a mão de obra especializada ou não especializada, mas a mão de obra a um custo menor, ou seja, uma mão de obra menos onerosa, né? Então, por conta disso, muitos países asiáticos, por exemplo, têm se tornado atraentes para os negócios, né? Países como a China, a Indonésia, Vietnã, Coreia do Sul, dentre outros, passaram a receber maior volume de investimento por conta da alta disponibilidade de mão de obra a um custo reduzido. Visto isso, vamos à leitura do nosso desafio. Dentro da teoria econômica e também do mundo econômico de forma real, a mão de obra é algo indispensável, sendo o braço motriz responsável por movimentar as engrenagens e manter o capitalismo vivo. Então, nesse caso, faço uma diferenciação entre mão de obra direta e mão de obra indireta.
Desse modo, chegamos ao término de mais um encontro. Espero que tenham gostado do conteúdo e desejo a todos bons estudos. Muito obrigado.